Boa noite! Olá, Marcela! Boa noite! Beatriz, que delícia! Esperando o pessoal entrar, desejando boa noite. Nossa, entrou uma galera de uma vez, minha sogrinha querida. Boa noite! Que delícia! Eu fico tão feliz. Boa noite para todo mundo. O Massaro entrou agora. Hoje é aniversário do Massaro e eu lembrei. Eu falei para ele, não sei se eu vou lembrar porque eu fico nervosa, mas se eu lembrar eu te dou os parabéns. Parabéns, Massaro. Bom, tá entrando uma galera. Fico bem feliz com isso. É, eu vou começar me apresentando e aí depois eu vou apresentando o tema e a gente vai conversando. Eu vou tentando ler e então se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu conforme vou falando, vou olhando, mas às vezes eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então pode ser que eu deixe alguma pergunta passar. Então a gente vai tentando. Bom, eu sou Amanda, eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, aconselhadora biográfica e pedagoga curativa. Eu gosto muito de trabalhar como aconselhadora biográfica e gosto muito também de trabalhar com as outras coisas, mas a coisa que eu mais gosto é aconselhamento biográfico. O aconselhamento biográfico é uma metodologia que foi criada pela doutora Gudrun e pautada na antroposofia, que é uma ciência espiritual que foi fundada pelo Rudolf Steiner. Então, tudo o que eu vou falar nessa live hoje tem um embasamento na antroposofia e na experiência que eu tive, que tenho com essa ciência, né? Vamos dizer assim. Então, as minhas áreas de atuação, além dessas que eu falei, eu também trabalhei como professora Waldorf de ensino médio. Eu ajudei a fundar o ensino médio do Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais e fui a tutora da primeira turma. E isso me ajudou muito a entender o desenvolvimento geral, né, da criança e do jovem. E depois eu fui a primeira pedagoga curativa de lá também, que é uma espécie de psicopedagoga de escola Waldorf. E isso me ajudou muito mais ainda a entender profundamente esse desenvolvimento, né? E na pedagogia Waldorf, desde o jardim da infância, desde o maternal, as jardineiras sempre falam da importância do ritmo e da rotina, né? Então eu acho que é importante a gente começar, né? Falando da diferença entre ritmo e rotina, né? E aí eu tava aqui sentada ajustando luz, ajustando as coisas e eu tenho um chihuahua e ele veio sentando no meu colo. Eu falei, nossa, só falta na hora da live ele aparecer, né? Porque é a cara dele. Ele tem um ritmo frenético, ele não para quieto, ele sobe, ele corre, ele pula e tal. Então esse é o ritmo dele, é algo que vem de dentro dele para fora e ele expressa no mundo dessa forma. Mas a rotina dele é basicamente comer, dormir e tomar sol. Ele não tem grandes coisas que ele faça. E ele dorme de dia e causa de noite, né? Então ele tá com um ritmo de sono aí não muito bom. Mas ele é um cachorro, não entra na nossa seara. Mas é só pra gente entender qual que é a diferença entre ritmo e rotina. O ritmo é algo que vem de dentro de mim. Então tem pessoas que têm um ritmo frenético, são muito agitadas, querem fazer muitas coisas muito rápido e tal. E tem pessoas que têm um ritmo mais lento, elas até fazem o que elas precisam fazer, mas devagarzinho. E tem pessoas que estão no ritmo médio, assim, e que é ok. E que é isso que a gente deve almejar, né? Nem tá sempre correndo, porque a gente tá sempre atrasado, ou seja, então o nosso ritmo é mais lento e a gente precisa correr. E nem tá sempre com essa sensação de que as pessoas são lentas, porque a gente é acelerado e tá fora do ritmo. Então o ideal seria a gente ter um ritmo equilibrado, né? E poder correr nas horas que precisa e poder relaxar nas horas que precisa. E aí, para ajudar a gente no nosso ritmo, vem a nossa rotina. Como eu estruturo o meu dia, como eu estruturo a minha semana, como eu estruturo o meu mês. Porque tem atividades que são diárias, tem atividades que são semanais, tem atividades que são mensais. E aí eu preciso entender qual é o meu ritmo para entender o que eu vou colocar no meu dia, o que cabe no meu dia.
Às vezes o que cabe no meu dia não cabe no dia do meu filho, por exemplo, porque ele tem um ritmo mais lento do que o meu. E eu tenho que entender isso como mãe, porque senão eu vou ser aquela mãe que vou estar a vida inteira cobrando ele. Vamos, vamos, vamos. E ele vai estar sempre com essa sensação de que ele está devendo alguma coisa, né? Então é importante eu ter noção do meu ritmo e noção do ritmo das pessoas que estão à minha volta. Eu, como adulta e como mãe, ter noção do ritmo dos meus filhos para entender quando que eu preciso reduzir o meu ritmo e quando eu preciso acelerar o ritmo deles. E isso também vai depender do setênio que essa criaturinha está, né? Então, no primeiro setênio, eles têm o ritmo deles e não adianta a gente querer acelerar o ritmo deles, porque eles têm o ritmo deles, eles são quase que inabaláveis nesse sentido. Então, às vezes você está atrasadíssimo e eles param para ver que bonitinha a florzinha que nasceu no meio do caminho. E não adianta você falar para eles, corre, vamos, eu tô atrasado. Porque enquanto você não parar e entrar naquele ritmo, naquele tempo deles, de ver a florzinha e falar, ah, que bonitinho, eles não vão sossegar. Então, assim, é importante isso. E isso é importante para a criança nesse primeiro setembro, porque ela tá chegando no mundo, ela tá contemplando o mundo, ela tá degustando, ela precisa desse tempo dela, né? E a gente precisa respeitar. E inclusive a criança nem tem noção de um tempo que não seja o dela. Ela não sabe o que é hoje, o que é ontem, o que é amanhã, o que é semana que vem. Ela não sabe. Ela vai desenvolvendo isso aos poucos, né? E vai entendendo do ritmo dela, pautando o ritmo dela no pai, na mãe, enfim, nas pessoas que ela tem ali mais contato. Na minha família todo mundo é frenético, então eu sempre achei que eu era lenta. E aí quando eu vou pro mundo eu entendo que não, que eu sou frenética e que a minha família é frenética. Então pode ser que a gente, por ter uma família muito agitada, ache que precisa ser agitado. E aí quando você vai pro mundo, e isso já é no segundo setembro, você entende que você não precisa ser agitado. Você pode ter um tempo mais reduzido. Ou a sua família é uma família que vai mais devagar e vai vivendo as coisas, os momentos. Você tem esse tempo de fazer as coisas que você quer fazer, do jeito que você quer fazer, no seu ritmo, e aí de repente você vai ter um setênio na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que terminar de copiar na lousa, então você vai tendo que ajustar o seu ritmo, né? Fato é que cada um de nós tem um ritmo próprio, e fato é também que existe um ritmo ideal, tanto de respiração quanto de batimento cardíaco, e a gente precisa ir ajustando isso. No mundo de hoje em dia, que o ritmo é frenético, é difícil. Um lado bom da pandemia é que a gente pôde entender qual que é o nosso ritmo, né? De repente, quem a vida inteira correu, pôde entender que não precisa correr mais. Quem a vida inteira foi mais devagar, entendeu que de repente eu posso fazer mais um pouquinho do que eu vinha fazendo. Então, tudo pode ser uma oportunidade, né? Mas voltando lá no primeiro setênio. Então, qual que é a minha função enquanto pai e mãe? É garantir uma rotina estruturada para o meu filho e que os dias sejam basicamente todos iguais. Em que sentido? Que a criança saiba, ela vai acordar, ela vai tomar café da manhã. Depois que ela tomar café da manhã, ela vai para a escola. Aí na escola vão ter atividades que vão ser basicamente iguais, que se for uma escola Waldorf é tudo basicamente igual. O que vai mudar é o lanche ou uma determinada atividade, mas tem a hora de brincar dentro, a hora de brincar fora, então a criança já sabe o que vai acontecer. E essa que é a importância de ter uma rotina bem estruturada e bem repetitiva nesse primeiro setênio, porque a criança já sabe o que vai acontecer, ela sabe que depois da roda vai acabar a aula e o pai e a mãe vão vir buscar, ou né, seja lá quem for, vai vir buscar, e aí ela vai almoçar, e ela vai poder tirar uma sonequinha, e ela vai acordar, e vai comer um lanchinho, e ela vai brincar um pouquinho, e ela vai tomar um banhozinho, e ela vai jantar, e ela vai dormir. E todo dia vai ser assim, por exemplo, né? Então ela já sabe que depois que ela jantar, ela vai dormir, ela não tem dúvida do que vai acontecer agora. E o fato dela saber o que vai acontecer traz uma segurança para ela. Então ela não precisa se desgastar em saber o que será que vai acontecer agora, e agora, o que vai ser, o que vai acontecer. O máximo que vai mudar, assim, o que será que eu vou comer hoje, quem será que vem me buscar hoje, são pequenas coisas que mudam, e que é importante também que tenham pequenas mudanças, para ela ir se acostumando com esse ritmo de mudança da vida, né? E a natureza, a terra tem um ritmo próprio dela, e que ajuda a gente a entender os nossos ritmos, né? E as demandas externas também, né? Então, no inverno a demanda é uma, no verão a demanda é outra, de dia a demanda é uma, de noite a demanda é outra. Então é importante também, quando a gente cria uma rotina
para uma criança de primeiro setênio, e demarcando esses períodos em grandes períodos. A criança não precisa saber que horas são, ela nem vai dar muito conta de saber que horas são. Mas se você conseguir estruturar atividades da manhã, atividades da tarde, atividades da noite, isso é importante para ela entender e se pautar no sol, por exemplo. Eu lembro meu filho pequeno, quando eu ia pôr ele para dormir, ele dormia às 6 da tarde. No horário de verão era uma luta, porque ele falava, nem o sol dormiu, para que eu vou dormir, né? Então, assim, pautar o ritmo da criança nos ritmos externos da terra, né? Dela entender que as coisas também têm um ritmo próprio e que tem uma rotina e que essa rotina precisa ser cumprida, e isso trazer uma segurança para ela. Ela vai entendendo aos poucos que quando ela dorme bem, ela acorda bem. Isso já no segundo setênio, no primeiro não tem tanto essa dimensão, enfim, né? E aí no segundo setênio, o que acontece? Ela começa a ir para a escola e aí tem as demandas dela e tem as demandas da escola, dos coleguinhas, da professora, de ter que copiar logo porque vai apagar a lousa, né? E se a criança é mais lenta, não tem jeito, né? Tem que apagar a lousa do mesmo jeito, ela precisa correr. Então ela vai entendendo que ela precisa ajustar o tempo dela ao tempo das coisas e que tem essa rotina que precisa ser cumprida. Ela começa a entender também que eu me perdi aqui que eu tava lendo uma pergunta. Eu vou ler a pergunta em voz alta aqui para eu não perder a pergunta, porque tá subindo e tá me dando uma aflição. Amanda, hoje eu fiz 23 anos, parabéns! Com isso acredito estar no início do quarto setênio. O que devo fazer? Como posso aproveitá-lo da melhor forma? Eu já vou responder isso, eu só vou terminar esse raciocínio dos setênios aqui e aí eu respondo isso de como aproveitar melhor o quarto setênio. Mas então, voltando lá. No segundo setênio, é importante que alguns dias sejam diferentes para a criança, inclusive, ir desenvolvendo logo no comecinho do segundo setênio, né? Com 7, 8 anos. Por exemplo, terça e quinta é dia de natação. Então, a criança começa a desenvolver essa noção do tempo. Terça e quinta. Ela vai começando a entender que cada dia da semana tem um nome. Ela vai começando a entender que os dias podem ser um pouco diferentes um dos outros. Ela vai começando a entender que tem um pouquinho dessa mudança, mas é uma mudança que traz uma segurança para ela ainda assim. Não é uma coisa, eu não sei o que vai acontecer nos dias da semana. Ela sabe que terça e quinta é diferente dos outros dias, mas só naquele ponto específico que tem a natação. Pode até ser que segunda e quarta tenha judô, por exemplo. Enfim, sábado é dia de ir na casa da minha avó. Então, pautado no que está acontecendo fora, ela vai entendendo essa noção de tempo e ela vai começando a ajustar o tempo interno dela. Ela vai entendendo que não dá para ela enrolar ou que não dá para ela correr muito e fazer um dever de qualquer jeito. Ela tem que, às vezes, ajustar esse ritmo dela, fazer as coisas nesse equilíbrio. Porque no terceiro setênio, a gente vai começar a ter mais autonomia. Então, sim, vai ter uma professora, vai ter um pai, vai ter uma mãe, vão ter demandas externas, como sempre tiveram, mais acentuadas, mas eu que vou ditar o tempo das minhas coisas. Meu professor, de repente, não vai ficar vendo se eu fiz, se eu não fiz o dever. Os pais, de repente, não vão ficar tanto no meu pé como eles ficaram no segundo setênio, porque eles me ajudaram a construir esse ritmo e essa autonomia, né? Então eu começo a ter que desenvolver o meu próprio tempo de fazer as coisas. E aí, de modo geral, o que acontece na juventude? O jovem procrastina, né? O jovem adora procrastinar e depois sofre. É um caso de amor, assim, né? Então, o que acontece? Ele fica num ritmo de, não vou fazer agora, apesar de eu poder, mas eu vou ficar, tá tão gostosinho aqui, vou ver uma Netflix, vou escutar uma música, vou ligar para não sei quem, vou fazer qualquer outra coisa que não seja que eu tenho que fazer. E depois que eu sair desse ritmo gostosinho, lentinho, tal, fazer o que eu quiser na hora que eu fizer, eu vou ligar o ritmo frenético e fazer tudo o que eu tive, sei lá, às vezes 6 meses para fazer, em uma semana, em um dia, em uma madrugada, né? Então, o que acontece? Eu perco essa noção de ritmo, porque eu tô primeiro num oposto e depois eu vou pro oposto extremo e nenhum dos dois excessos é bom. Nem você correr demais e nem você ficar lerdando na vida, né? Então, assim, é importante ter essa constância, esse ritmo que traz essa constância, eu entender qual que é meu ritmo, eu entender o que é bom pra mim. É fato que muitas vezes eu entendo, o nosso cérebro ele é muito sagaz, e ele entende que eu sou capaz de fazer o que os meus professores esperam que eu faça em um semestre, ele entende que eu sou capaz de fazer em uma semana. Então, para que eu vou gastar 6 meses da minha vida se eu posso gastar uma semana só, né? Então, o nosso cérebro
funciona com redução de gasto de energia. Só que ele não funciona com redução de danos a longo prazo, porque eu vou me sacrificando se eu perco noites de sono, se eu tenho estresse porque eu não entreguei, deveria ter entregado, se eu não fiz e deveria ter feito, enfim, né? Então é um problema, eu preciso me ajustar. Por outro lado, se eu sou aquela pessoa ótima, que faz tudo e sai caçando mais e mais coisas para fazer, ritmo que não é um problema também, porque eu posso sair correndo num meu ritmo para dar conta de todas as coisas que eu me propus. Não posso ver uma brechinha na minha agenda que eu vou enfiando coisas para fazer, e aí eu vou exigir de mim mesmo mais do que eu posso dar, não naquele momento em que eu estou dando, mas a longo prazo. Então isso pode me adoecer também, né? Por um excesso contínuo, né? E aí esse adoecimento, essa pausa, então é a mesma coisa, eu tô lá num extremo de frenético e aí eu tenho que parar porque eu adoeci. É o meu corpo falando, queridão, ajusta aí porque não tá dando pra viver nesse ritmo frenético que não é o meu, né? O interno. Então é importante ir ajustando isso na adolescência, né? No terceiro setênio, para dali pra frente a gente ter uma vida adulta saudável. E de modo geral, na fase adulta, a gente sacrifica o nosso ritmo. Eu fico imaginando assim, se cada um se perguntar, a gente nem sabe direito qual que é o nosso ritmo verdadeiro. Assim. Eu mesma, eu sempre soube que eu era frenética, sempre achei que eu era, né, essa pessoa que eu sou, eu corro, faço, não posso ver uma brecha na minha agenda que eu quero preencher, etc e tal. Mas agora na pandemia eu fiquei pensando, gente, minha vida ia ser muito melhor se eu fizesse menos coisas, se eu tivesse mais tempo para fazer. Eu aprendi a fazer a unha. Eu tô assim muito feliz, porque eu tenho um tempo de fazer nada. O tempo que eu perdia com deslocamento, agora eu posso olhar nuvem com meu filho, ficar vendo a forma das nuvens. Sabe, umas coisas assim que se a gente não se permite, a vida passa, a gente não vê e a gente não fez. Então é importante aproveitar essa oportunidade, quem pode, de pensar qual que é o meu ritmo, né? E como que é a minha rotina? A minha rotina é condizente com o meu ritmo ou não? Às vezes não. E às vezes não para mais, que é o meu caso, eu enfio um monte de coisa e aí depois eu peno, eu adoeço, enfim. E às vezes é para menos. A pessoa pode fazer muito mais do que ela faz, mas ela fica ali naquela vida boa. A gente tem que educar a nossa vontade. E o Steiner fala isso, assim, que é importante, a função do professor, a função do pai e da mãe é educar a vontade do ser humaninho ali, né? Até os 21 anos dá para essa educação vir de fora. Depois dos 21, ela vem de dentro, é uma autoeducação. Eu que educo a minha vontade a partir do alicerce que eu tive do primeiro ao terceiro setênio, né? E aí, depois do quarto ao sexto setênio, então Massaro, quarto setênio, é quando a gente começa a lapidar a nossa vontade. E, na verdade, é basicamente isso que a gente faz, assim, intensivão de lapidação de vontade. Por quê? Porque a gente está fazendo nosso desenvolvimento anímico. Então, de 21 a 28 anos é o desenvolvimento da alma da sensação, que é um momento que a gente quer viver como se não houvesse amanhã. Então, a gente quer experimentar tudo. E quando eu digo experimentar, é assim, cair de boca em tudo que deve e que não deve. É beber muito, é comer muito, é namorar muito, fazer tudo muito. Até que a gente chega num limite com os 28 que a gente pensa assim, nossa, se eu continuar assim eu vou morrer, né? Saindo de segunda a segunda, bebendo, comendo mexidão de madrugada, enfim. Coisas de todos os tipos, né? E inclusive também a gente quer experimentar tudo no trabalho ou na faculdade. Então tem uma disposição muito grande, né, para fazer professor, quem pode fazer esse trabalho? Eu. Quem pode ser monitor de não sei o que? Eu. Quem que pode ser estagiário de não sei o que? Eu, né? A pessoa faz tudo porque ela aguenta, mas aí o prejuízo vem depois, não, nesse momento a gente não sente nada, tudo ótimo, tudo lindo. Com 28 a gente fala, opa, não vai dar para seguir nesse ritmo. Então, vou precisar ajustar a minha rotina, vou precisar sair menos, começar a sair só na quinta, não dá para sair de segunda a segunda, né? Enfim, entender que precisa reduzir alguma coisa, porque de 28 a 35 é a alma da índole e da razão, ou intelecto afetiva. O que significa isso?
Significa que a minha razão tá querendo educar o meu sentir, o meu desejo, o meu ímpeto, né? Então eu vou ficar o tempo inteiro oscilando entre eu quero, mas eu não posso, né? Eu posso, mas eu não devo, enfim. Então o que eu faço com a potência que eu tenho? Porque eu ainda tenho muita vitalidade, de 28 a 35, mas tem coisa que eu não devo fazer. Então eu começo a pensar antes de fazer as coisas, mas nem sempre eu consigo. Às vezes eu penso depois, enfim. Dos 35 aos 42 é a alma da consciência. Então, se eu não aprendi a domar os meus impulsos por bem, de certa forma eu vou aprender por mal, porque aí eu vou começar a adoecer. Eu até posso comer um mexidão de madrugada, mas eu vou ter azia, porque eu tô começando a ficar velho. Então, meu corpo já não é o mesmo. Eu não consigo virar à noite na balada e trabalhar no dia seguinte, eu não vou render. Eu lembro muito de uma amiga minha falando assim, nossa, antes eu saía de segunda a segunda, hoje em dia eu tenho que sair na sexta, porque eu não fico mais de ressaca, eu fico doente, aí eu tenho que esperar até domingo para sarar e tá boa na segunda. Então é mais ou menos isso, assim, a gente vai aprendendo ou por bem ou por mal, e pode inclusive adoecer de fato, para ajustar esses maus hábitos ou esse ritmo frenético, enfim, né? Entender uma rotina mais apropriada para essa idade. Cada idade tem uma rotina apropriada. E aí, a partir do 7º setênio, né, que seria dos 42 aos 49, mas e além, a gente vai usar a nossa vontade com sabedoria, né? E aí eu vou usar a minha vontade não só para mim, eu vou usar a minha vontade para ajudar alguém, para fazer alguma coisa por alguém, né? Deixa eu ver se tem coisas que eu queria falar, assim, e aí eu tô vendo que já tá rolando umas perguntas e que eu já deixei passar algumas e tá me dando uma certa aflição. Aí uma coisa que eu queria dizer que foi muito, muito boa para mim e para minha família nesse período de pandemia e que eu acho que é muito boa também na vida normal, que foi fazer uma rotina semanal de cada um de nós e uma rotina mensal de cada um de nós, individualmente. Especialmente para o meu filho de 9 anos, isso foi muito, muito, muito interessante. Porque, que nem estava falando a Iracema Benevides, a gente mudou a nossa relação com o espaço, né? Na pandemia, a gente está mais guardado em casa. Então, a nossa relação com o tempo também se altera. Então, para ele, que estava começando a desenvolver essa relação com o tempo, de que horas são, quanto tempo dura um minuto, né? O que dá tempo de fazer num determinado quantidade de tempo, ficou muito confuso isso de não ter que ir para a escola, mas tem aula, mas tem que continuar fazendo as coisas, né? Enfim, as tarefas de casa, como organizar tudo isso. Então, eu fiz vou mostrar aqui para vocês, eu fiz um calendário de dias da semana, que eu dividi em 3 grandes blocos, manhã, tarde e noite. E aí o que tá escrito aqui não interessa muito, porque vai de cada um, como que cada um vai gerir isso, né? Mas aqui em casa, basicamente, o Francisco é um menino que demora para acordar, assim, ele acorda, mas não tem muita prontidão. Então, de manhã, ele vai fazer tarefas que vão ajudar ele a acordar. O que ele vai fazer? Vai catar cocô do cachorro, vai limpar xixi do cachorro, vai molhar as plantas, vai arrumar o quarto dele, vai colocar roupa para lavar, vai lavar a louça do café da manhã, tomar café da manhã, obviamente. Que são coisas que vão ajudando ele a acordar. Quando ele estiver acordadinho, assim, pronto para pensar, aí ele tem a atividade do Kumon dele que ele faz. E aí, ótimo, tá pronto. Fez todos os deveres que ele tinha que fazer, já tá na hora do almoço. Aí ele vai ajudar a gente a fazer o almoço. Então, ele sai de atividades do fazer, vai para uma atividade do pensar, sai da atividade do pensar e volta para a atividade do fazer. E aí ajuda a gente a fazer um almoço, almoça, já tá na hora da aula, vai para uma atividade do pensar. Aí faz a aula, acabou a aula, tem atividade, aí ele continua no pensar, porque na vida do dia a dia é isso, né? O período da escola é muito grande. Então ele continua na atividade do pensar, fazendo os deveres que os professores deram para ele fazer. E aí, por fim, ele acaba isso quase na hora do jantar, assim, e tem um tempo para brincar. E aí vai brincar lá fora, vai fazer circuito, vai correr com o cachorro, vai mexer com o corpo. Aí janta, toma um banho, vê qualquer coisa, lê uma história, enfim, e vai dormir. Então, o que é importante? Essa questão de contração e expansão. Então, momentos que ele tá mais quietinho com ele, momentos que ele tá mais atuando no mundo, momentos que ele tá mais usando a capacidade dele de pensar e momentos que ele tá usando mais a capacidade dele
de atuar no mundo. Então é importante ter essa oscilação e pra gente também. Então eu, por exemplo, eu atendo, aí eu vou lavar uma louça, vou fazer uma faxina, vou lavar um banheiro, porque aí eu saio da minha cabeça e vou fazer coisas. Terminei de fazer isso, volto para atender, ou vou ler um livro, ou vou escrever uma coisa, vou pensar em qualquer coisa. Então, ter essa questão de contração e expansão é importante. É importante também momentos dentro, momentos fora, sair para tomar um sol, o que der para fazer, né, dentro dessa situação específica que a gente está vivendo. E aí, para além disso, tem um calendário também que eu fiz do mês. Então eu repito eu ponho o nome do mês aqui e repito para ele os dias da semana. E aí aqui em cima tem os endereços dos lugares que ele tem que entrar naquele dia para assistir às aulas. E aí embaixo eu vou colocando assim, qual que é a atividade primordial daquele dia, o que ele tem que entregar de tarefa da escola, se tem Kumon, se não tem, enfim, coisas que ele tem que fazer e que são muito importantes. E aí toda vez que eu vou fazer esse calendário do mês, eu refaço da semana, porque a vida é muito dinâmica. Então, depois de um mês ele vivendo esse calendário da semana, ele fala, tal coisa não tá funcionando muito bem, tal coisa tá ruim, tal coisa eu já tô sabendo fazer, então pode pôr. Enfim, então a gente revê todo mês esse calendário nosso, pode mudar, né? Não é porque a gente pôs no papel e tá tudo quadradinho que tem que ser tudo quadradinho cartesiano, tem um movimento, né? A gente tem que ter vida na vida, né? Mas é super importante porque dá um norte aula do que ele tem, quando, se ele entregou, se ele não entregou, para todos nós. E para mim, na minha vida, meus horários quando eu estou atendendo. Então, todos na cozinha, porque ninguém entra quando eu tô atendendo. Porque é tipo, não, esse horário aqui, ó, tá atendendo. Não pode entrar ali que ela tá lá atendendo. Então, é muito legal cada um fazer isso e pensar que atividades que eu faço só do pensar e que atividades que eu faço só do fazer. É lógico que tem pessoas que são muito mais do fazer, então vão ter muita dificuldade de parar para pensar em alguma coisa, ficar quietinho, guardado. E tem gente que é muito do pensar, então vai ter muita dificuldade de repente de arrumar uma cama, porque é tipo, nossa senhora, né? E aí o Thiago tá me lembrando que a gente criou também a dinâmica dos esquecimentos, porque aí o Chico começou tipo, eu não fiz o dever porque eu esqueci. Eu não fiz não sei o que eu esqueci. E aí, tipo, eu tava esquecendo muito, menino de 9 anos, né? E aí a gente criou que se ele for esquecendo muito, ele vai perdendo coisas. Então, 2 esquecimentos ele perde sobremesa, 3 esquecimentos aquilo, fazer aquilo outro, mas é muito menos do que eu tinha antes. E ele visualizando, isso traz essa serenidade que a rotina traz no primeiro setênio, ela pode e deve trazer no segundo e nos demais setênios também. Mesmo porque quando a gente tem uma rotina e respeita o nosso ritmo, tem uma sensação de, nossa, eu tinha que fazer isso e eu fiz, eu tinha que fazer aquilo e eu fiz. Então uma sensação de dever cumprido, uma sensação de ver tudo que você tinha para fazer e tudo que você deu conta de fazer naquela semana ou naquele mês, ou se você não fez, é tipo, nossa, né? Aí motivos para pensar na vida ou para reclamar na terapia, enfim. E outra coisa importante também, eu fico pensando assim no consultório, várias crianças que têm hiperatividade, às vezes não parecem ter, porque os pais têm uma rotina muito bem estruturada, então a criança vai se organizando. Tudo bem que a rotina é algo que vem de fora para dentro, mas que ajuda a se organizar de dentro para fora. Então a criança sabe o que ela tem que fazer, quanto tempo ela tem para fazer aquilo, então ela sabe que ela não pode ficar se perdendo muito. Então é um jeito dela voltar para o foco dela, para a ação dela. Outra coisa também, se eu tenho todo o tempo do mundo para fazer qualquer coisa, eu acabo fazendo nada. Infelizmente a gente é assim, a gente precisa de algo que nos cobre, que nos motive. E aí se eu não faço nada, eu fico com a sensação contrária de dever cumprido, eu fico com a sensação de fracasso, de eu não dei conta de fazer as coisas que eu tinha que fazer, eu não tô fazendo nada, eu não produzo nada, eu sou ninguém, sei lá, para onde cada um vai. Então essa falta de uma rotina estabelecida
pode gerar uma depressão também. Outra coisa que a gente experimentou na pandemia era de fazer coisas deliciosas todos os dias, tanto de comida quanto de atividade, não sei o quê. Aí chegou uma hora que nada era gostoso, porque era todo dia igual. Então a gente começou a falar, não, vamos guardar as coisas gostosas para o final de semana. E aí a gente tem o que esperar, né? Essa recompensa, vamos dizer assim, para o final de semana. Então é importante, a gente precisa dessa estrutura, mesmo sendo adulto, a gente precisa disso, né? E a falta de ritmo também pode gerar uma ansiedade, porque eu não sei o que eu tenho, a falta de rotina. Eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei quando que eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que entregar um negócio, mas eu não sei pra quando. Então isso vai me dando um negócio, né? Então eu saber que eu tenho um prazo, que eu tenho X dias. Eu lembro muito quando eu tinha livro pra ler na escola, sei lá, tinha 200 páginas, eu tinha 10 dias, então eu fazia a conta. Se eu ler 20 páginas por dia, eu vou conseguir. Só que eu procrastinava e acabava lendo, sei lá, 200 páginas em um dia, que era o dia antes de ter a prova do livro, né? Enfim, então é mais ou menos por aí que eu queria conversar com vocês hoje. E aí queria saber, não sei se o Massaro tá aí ainda, se ele quer saber alguma coisa específica do quarto setênio que eu não tenha falado, eu posso falar. Se alguém tem alguma dúvida específica de algum setênio, tem alguma sugestão de alguma coisa que fez e deu certo e foi bom em termos de rotina e ritmo. Se alguém descobriu que nem eu, qual que é o próprio ritmo e que ele é oposto, né? Eu achava que eu era frenética e na verdade eu descobri que eu não sou. Enfim, né? Então, Massaro, tem alguma coisa mais que você queira saber de presente de aniversário? Então eu vou ficar aqui falando, gente, até amanhã, eu falo sozinha. E o pior que eu tô aqui sozinha hoje, eu nem sei que horas são, então é capaz de eu ficar falando até amanhã mesmo. Não sei se eles cortam a live ou não, no meio. Olha lá, como conciliar essa fase de experimentação com o cursinho? É bem difícil, Massaro, porque o cursinho não permite muito, né? Assim, ou se você for se permitir experimentar várias coisas na época do cursinho, você não vai alcançar seu objetivo. Então, meu conselho para quem está no cursinho é: experimente várias formas diferentes de estudar, de elaborar rotina, de cumprir a rotina, de se dedicar à rotina que elaborou e ter essa sensação de eu dei conta, eu consegui. Porque aí quando vocês forem para a universidade, aí a universidade é pura experimentação, né? Não é à toa que é na universidade que as pesquisas acontecem, né? Porque tem essa verve, assim, de experimentar, de pesquisar, não só as coisas da juventude, mas coisas muito profundas, né? Os conhecimentos surgem na universidade. Então, é uma fase de experimentação pura. Então, você não precisa se preocupar porque agora você está com 23 e ainda está no cursinho. Você vai ter tempo para viver todas essas experimentações quando você estiver na universidade e aí você se permitir. Porque tem isso também, né? Quando a gente está na época certa, fazendo as coisas certas, a vida ajuda mais. E às vezes a gente não faz, né? Então, eu, por exemplo, engravidei na adolescência. Teve muitas coisas que eu não pude fazer porque eu tava sendo mãe. E daí eu morria de medo de virar uma velha ridícula juvenil, né? Que de certa forma às vezes eu sou, mas eu não me sinto ridícula. De querer viver coisas que não cabem mais naquela fase, né? Então é importante a gente viver as coisas nas fases que elas são propícias para que a gente viva elas, né? E aí, outra coisa importante também, pensando na antroposofia, tem uma questão dos dias da semana, né? A semana começa no domingo e não na segunda-feira, por isso que a segunda-feira é a segunda-feira, não a primeira-feira. Então a semana começa no domingo, ao contrário do que a gente imagina. Então o domingo é o dia mais potente da nossa semana. Consequente, porque ele é o começo, né? Então tem esse viço do começo. Consequentemente, amanhã do domingo é o auge da potência, porque amanhã é o começo do dia do domingo. Então, se a gente quer instituir algo novo, seria bom a gente começar no domingo de manhã. Só que o que a gente está fazendo no domingo de manhã, de modo geral? Dormindo. Então, mudar essa rotina é importante, assim, valorizar o domingo de manhã para planejar a semana. E o sábado à tarde para fechar a semana. Eu fiz o que eu me propus, eu não fiz, enfim, que pé que eu tô. Aqui
Eu acho que é Rafael. Gostaria de saber mais sobre como organizar a rotina no segundo setênio. Ótima pergunta. Então, eu falei um pouco da rotina do meu filho, né? No segundo setênio é importante que as crianças comecem a desenvolver essa noção de tempo. Tanto de horário, quanto de dias da semana, quanto de mês, né? Na pandemia tá um pouco difícil, mas assim, estruturar... fazer esse calendário e fazer com a mão é importante. Se a criança tiver habilidade para ela mesma fazer e você ajudar a dizer quantos quadradinhos tem no mês, porque isso ajuda você construindo externamente, né? Então, por exemplo, esse aqui do mês, se eu construo o mês numa folha A4, eu tô construindo um mês dentro de mim. Eu vou ter essa dimensão de que este mês de junho tem 30 dias. 30 dias cabem vários quadradinhos numa folha de A4, né? Quantas quartas-feiras tem no mês de junho? Quantas quintas-feiras? Enfim. Então vai ter essa dimensão do mês, do todo. E é bom começar do grande primeiro, então começar do mês, para depois ir pro pequeno. E aí depois fazer essa estrutura também da semana com a criança para ela entender segunda, terça, quarta, quinta e sexta e os dias, né, que vão estar nesse calendário, nessa rotina da semana. Eu disse sem horários, eu pus só períodos, manhã, tarde e noite, e que eu acho muito legal explicar para a criança que as refeições pautam a mudança, né? Não só o sol, mas as refeições. Então, depois do almoço já é de tarde, depois do jantar já é de noite, ou um pouco antes do jantar é de noite, né? Então, essa mudança, o café da manhã inaugura amanhã, né? E a criança ir entendendo e estruturar rotinas que tenham atividades físicas e que tenham atividades do pensar. Atividades espetaculares são trabalhos manuais que ajudam muitas vezes a criança no pensar, ajudam no fazer e ajudam no sentir, a resolver coisas que às vezes estão emaranhadas, né? Então, outro dia eu tava fazendo dobradura com meu filho e ele tava muito mal-humorado e ele é muito bom de dobradura e ele começou a errar muito. E aí eu falei pra ele, eu acho que você tá de mau humor. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei, mau humor é quando a gente tá assim, azedo, não tá conseguindo, não tá querendo, tem uma coisa ruim dentro, né? É difícil definir mau humor pra uma criança. E ele falou, eu acho que eu tô de mau humor mesmo. E aí outro dia eu vi ele falando pro meu sobrinho que ele achava que o meu sobrinho tava de mau humor porque o meu sobrinho tava não querendo fazer as coisas. Só que a definição dele foi assim, é tipo quando você sente uma raivinha, mas não tem motivo nenhum, aí você fica chatinho com todo mundo. Então, assim, é interessante também que a gente vai ajudando eles a entenderem os sentimentos, a estruturarem os sentimentos, né? O que eles gostam de fazer, o que eles não gostam de fazer, o que mesmo eles não gostando de fazer, eles têm que fazer. Então, isso é uma coisa que eu falo repetidamente pro Francisco. Você gostando ou não, você tem que fazer. Então, quanto antes você gostar de fazer o que você tem que fazer, melhor vai ser pra você, né? E aí ele falou outro dia, né? Ai, mas já sei, enquanto eu viver vai ter louça pra lavar. Então, assim, coisas desse tipo que, né, se a gente soubesse desde sempre, talvez fosse mais fácil lidar com os serviços de casa, né? Eu demorei muito tempo para aprender a gostar de passar roupa, confesso que ainda tenho um pouco de dificuldade, mas foi muito nisso, tipo, vou ter que passar determinadas roupas, então vamos fazer. Ah, o Gu tá perguntando, beijo Gu! No terceiro setênio, como lidar com a procrastinação e seguir uma rotina nessa quarentena? Pois é, difícil no terceiro setênio, especialmente porque é o momento que os desejos estão brotando e a gente ainda não tem tanto essa força de vontade para segurar esses desejos, né? Mas eu acho assim, estruturar essa rotina, que nem eu fiz pro Chico, é muito bom, independentemente da idade, para você visualizar o que você precisa fazer e traçar metas reais, né? Porque não adianta eu falar assim, eu vou fazer 25 EOs em um dia. EOs é estudo orientado do cursinho que eu trabalhava. Não dá para fazer 25 EOs num dia. Todo mundo que é do cursinho sabe, né? Então, assim, estipular metas exequíveis. E às vezes tem até um amigo meu que faz 10 EOs por dia, mas eu consigo fazer 3.
Então, ok, faça os 3 que você consegue fazer e ponha como meta fazer os 3. Porque se você conseguir fazer 3 todos os dias, no final da semana, 3 vezes 7, 21. Você conseguiu fazer 21 EOs em uma semana, né? E isso já é bom. O duro é se você coloca, que você vai fazer 10 EOs num dia, aí você não consegue, aí você fica deprimido porque você não fez, você é um fracasso, você não sei o quê, né? Esses dramas todos que a gente sabe e conhece. E aí no dia seguinte você não tem força nem pra fazer um EO, porque você tá arrasado, não quer nem levantar da cama, né? Então, saber, e isso em qualquer idade, a gente sempre tem que estabelecer metas que a gente seja capaz de alcançar. E com isso eu tô dizendo que são metas altas, não pode ser metas médias e nem metas baixas, porque meta é o que a gente quer alcançar. Então, se eu ponho a minha média para eu alcançar, eu vou ficar na minha média e não vou aumentar. Mas eu não preciso subir muito, né? É subir um pouco da minha média. Então, por exemplo, se eu sei que eu consigo, de fato, fazer 3 EOs por dia, vou tentar fazer 4. Aí eu tento não conseguir. Opa, então ok, entendi que o meu limite são 3 EOs por dia, eu vou fazer 3. E tudo bem, não tem problema. O importante é a gente entender o que a gente dá conta e ver se a gente está sendo condescendente com a gente ou não, porque às vezes a gente fica passando a mão na nossa própria cabeça, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é sempre equilíbrio, sempre equilíbrio. Lembrar desse equilíbrio de fazer o que precisa ser feito. Alguém pode me dizer que horas são? Porque eu tô completamente perdida no tempo. E podem mandar perguntas, por favor. Beijo, Andréia, linda. Ai. Alguém, por favorzinho, me manda as horas. Olha só, Paula pergunta. Boa noite, Paula. Em quanto tempo conseguimos alimentar as nossas metas? E como fazer para não frustrar se não conseguir? Eu acho que é isso. Olha, no aconselhamento biográfico... Obrigada, gente, pelo horário. Alguém me avisa quando faltar 5 minutos para as 9, por favor? No aconselhamento biográfico, a gente trabalha com o planejamento de metas. Isso é a última etapa do trabalho, porque primeiro a gente precisa entender quem a gente é, o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, né? Enfim. Então, eu faço o seguinte, depois que passamos a vida da pessoa limpo, lavamos, esfregamos, enxaguamos e tal, a gente sabe quem a pessoa é, o que ela dá conta, pra onde ela tá indo, etc e tal, a gente estabelece primeiro metas de quem eu quero ser, onde eu quero estar daqui a 7 anos. E aí, vamos supor, eu, Amanda, quero daqui a 7 anos estar falando sobre aconselhamento biográfico no Goetheanum, que é o Centro Antroposófico Mundial. Aí alguém pode falar, nossa, mas você é audaciosa. Posso ser. Tá. É impossível? Não, não é impossível. É difícil? É. O que eu preciso? Exemplo, para ir morar na Suíça. Então, é uma meta super wow, mas se eu planejo ela passo a passo, ela não é tão wow. Então, o que eu tenho que fazer agora? Entender como que eu consigo um visto para a Suíça, se eu posso ter um visto para a Suíça, se eu posso morar na Suíça, se eu tenho, enfim, né? E pode ser que agora eu descubra que não tenho nenhum pré-requisito, que não dá, então não vai ser Suíça, de repente eu vou morar na França, na Alemanha, X, né? Então entender isso, se é possível eu alcançar a minha meta ou não, mas sonhar alto, porque eu podia ser, eu quero dar uma palestra na Sociedade Antroposófica em São Paulo. Não sei se é fácil ou difícil, não tenho a menor ideia, mas vamos supor que fosse isso. É muito mais fácil do que eu dar uma palestra no Goetheanum. Pode ser uma coisa que eu queira também. Então depende, as metas que a gente vai traçar... E voltou? Então tá. Só agora que eu vi já voltou, né? Então eu nem sei onde vocês pararam, eu vou seguir da onde eu tava.
as metas que a gente vai traçar tem que ter a ver com o que a gente está disposto a sacrificar, a fazer, a doar, né? Porque não adianta eu querer dar palestra no Goetheanum e ficar esperando passar 7 anos, que não vai acontecer. Então, o que eu preciso e o que eu dou conta de fazer. Então, saber disso. E isso, acho que a terapia e o aconselhamento biográfico ajudam muito nesse sentido de eu entender quem sou eu, o que eu dou conta e o que eu não dou. E isso é fundamental para a vida, né? A gente saber o que a gente dá conta e o que não dá, porque senão a gente adoece, gente. Quando a gente ultrapassa nosso limite de novo, e de novo, e de novo, não tem jeito. Ai, Sebastião, querido, obrigada. Eu vi mais para trás a Andréia Antonon, aconselhadora biográfica também lá do Rio. Um beijo, Andréia. Perguntando como fortalecer a vontade em qualquer setênio, né? Eu andei pensando muito sobre isso nessa pandemia, que tá me ajudando demais a pensar sobre as coisas, e eu cheguei à seguinte conclusão: a gente fortalece a nossa vontade fazendo coisas que a gente não gosta, ou que a gente não é bom, mas que a gente quer ser bom, ou que não gosta e quer gostar. Pode ser que a pessoa esteja num passo atrás, né? Ela não tem vontade, por exemplo, de levantar da cama. Uma depressão profunda, por exemplo, né? Então, nesse caso, eu aconselho começar com a vontade de sair da cama. Conseguiu sair da cama, a vontade de se exercitar. Movimentar o corpo ajuda a mobilizar a vontade, seja para o que for. E quando a gente cria uma rotina, a tendência é a gente manter aquele hábito, né? A rotina forma hábito. Aliás, isso é uma coisa importantíssima do segundo setênio. O segundo setênio é o setênio de formação de hábitos. Então é muito importante ter uma rotina saudável no segundo setênio, ter uma rotina engrandecedora no segundo setênio, porque esses hábitos são os hábitos mais profundos que a gente vai ter, aqueles que a gente vai lutar a vida inteira porque a gente não consegue desfazer, eles são formados de modo geral no segundo setênio. Então isso é super importante. Mas enfim, falando da rotina que forma hábito e da vontade, né, que tem a ver com isso. Se, por exemplo, um casamento, se o casal mantém relação sexual com frequência, eles vão querer sempre manter relação sexual com frequência. Se eles começam a tipo, não quero, também, deixa amanhã, depois, né? Passa uma semana, passa 2, passa um mês, de repente faz 4 meses que ninguém procurou ninguém e tá tudo certo, assim, para aquele casal, porque aquilo deixou de ser um hábito, aquilo deixou de fazer parte da rotina. E aí, para eu tornar aquilo um hábito de novo, preciso fazer um esforço muito grande. Então isso também tem a ver com as metas. Quando a gente estabelece uma meta e não cumpre, é pior do que não estabelecer uma meta. Porque se eu estabeleço uma meta, eu movo uma série de forças minhas, e para quem acredita no mundo espiritual, o mundo espiritual move uma série de forças para me ajudar naquilo, e aí eu não executo. E aí quando eu não executo, o mundo espiritual de certa forma se decepciona, eu mesmo me decepciono comigo mesmo, e eu fico achando que eu não posso, que eu não consigo, que eu não dou conta. Então, para eu começar aquela ação pela segunda vez, eu vou ter que mover muito mais forças do que eu precisei da primeira vez. Todo mundo que já tentou fazer um regime sabe muito bem do que eu tô falando. Que você começa, primeiro dia vai bem, segundo vai bem, no terceiro você desiste. Pra você começar de novo é tipo, não, depois eu começo, academia, o que quer que seja, né? Cada um com a sua dificuldade, as minhas são essas, né? Então, assim, e estabelecer meta, obrigada, Andréia. Estabelecer meta ajuda a movimentar também, né? A gente começa, quando a gente está estabelecendo as metas, a gente movimenta aqui dentro, e aí quando a gente executa, a gente está movimentando fora. E conforme eu vou cumprindo as minhas metas, isso vai me trazendo essa alegria de conseguir fazer o que eu tinha que fazer, e aí eu vou entrando num movimento, né? Eu saio da inércia, da não ação, e vou para ação. Vou fazer o que eu tenho que fazer, e vou conseguindo coisas cada vez mais. Lúcia, tô tentando, assim, a última live que eu fiz, eu salvei, eu gravei e ela não ficou. Dessa vez eu espero conseguir, de qualquer forma fica 24 horas no ar, né, pra quem quiser ver. Gente, eu acho, aqui ó, quando você falou esse lance de movimentação para aumentar as vontades, mas a Andréia que ajudou aqui, deu a dica de metas movimentam a vontade. Aí o Massaro tá falando que lembrou das obras literárias. Por quê, Massaro, que a movimentação
aumenta as vontades? Você começou a ler as obras literárias e não parou mais de ler? Pegou gosto? Fiquei curiosa. Enfim, é muito importante a gente saber para onde a gente está indo e se movimentar nessa direção de onde a gente quer chegar, né? Pode ser uma coisa que demore 5 anos, 7 anos, mas se a gente sabe, a gente consegue chegar. Quando eu fiz o meu aconselhamento biográfico com a Luciana Pinheiro, que eu fui a paciente dela, ela fez esse esquema de metas comigo e eu tracei metas para dali a 7 anos. Hoje já são 7 anos depois, né? E eu tava lendo o meu caderno, absolutamente tudo que eu planejei e que na época eu julgava quase impossível, eu consegui. E eu digo mais, eu transcendi o que eu planejei. E foi muito, muito legal. Tem umas coisas lá que eu não consegui, mas que são coisas que no meio do caminho deixaram de fazer sentido. Então não é porque eu não consegui, não quis, enfim, é porque não faz mais sentido, então não, né, não, pra quê? Olha só, o Massaro tá falando que ele tinha muito preconceito com a leitura e que esse ano ele se comprometeu a ler e começou a ler e pegou gosto. Então é isso, vira um hábito e a gente vai. A Lúcia tá pedindo para falar um pouco sobre o quarto, quinto setênio, sobre ritmo e rotina. O que acontece, né? No quarto e quinto setênio, então pra gente entender, quarto setênio é 28 a 35, depois quinto setênio é 35, 21 a 28 é quarto setênio e 28 a 35 é quinto setênio. No quarto setênio, hoje em dia, de modo geral, a gente ainda tá na casa dos nossos pais, né? Então é importante que haja uma rotina na casa dos pais e que esse sujeito que continua morando na casa dos pais, mesmo depois dos 21 anos, ele atue como um adulto. O que um adulto faz? Um adulto paga a conta, um adulto tem responsabilidades, um adulto põe a casa para funcionar também. Às vezes não é possível, porque a pessoa está estudando, estuda o dia inteiro e ela não consegue ganhar dinheiro porque ela está estudando. Ok, mas mesmo não ganhando dinheiro, a pessoa pode ajudar a lavar um banheiro, a pagar uma conta aí no sacolão, aí no supermercado, enfim, né? Então é muito importante começar a agir como um adulto, ou ser um adulto efetivamente, sair de casa, pagar aluguel, fazer o que tem que fazer, estruturar a própria vida e a própria rotina. Dos 28 aos 35 já não tem mais jeito, você já saiu, já casou, já teve filho, ou não casou, não teve filho, mas você saiu da casa dos seus pais. Ou deveria ter saído, pessoal, né? Então, assim, ou tá traçando metas para sair da casa dos pais, né? Então, no quarto setênio, eu tenho um desejo que me move e eu tenho necessidades que não me movem. E aí, então, alguém precisa fazer isso por mim, de certa forma. No quinto setênio, que é a lapidação dessa autoeducação. No quinto setênio, eu entendo que eu tenho desejos e que eu tenho coisas que eu preciso fazer, então eu preciso encontrar um jeito de conciliar esses dois, né? Então, como que eu vou conciliar as minhas vontades com as minhas necessidades? E aí, as metas podem ajudar nisso, né? Eu quero, sei lá, comprar um carro. Para eu comprar um carro, eu preciso juntar dinheiro. Para eu juntar dinheiro, eu preciso abrir mão de comer fora. Eu vou dar conta de não comer fora? Não, não vou. Então, eu vou ficar sem carro, né? Enfim. Então, é começar a entender isso. Para daí, quando a gente chegar na fase depois dos 42, a gente conseguir entender que a necessidade é um desejo, desejo é uma necessidade, vamos que vamos, né? O que eu preciso fazer é o que eu vou fazer e é isso. A Lurdinha tá falando que o melhor setênio dela foi esse. Agora eu fiquei na dúvida se foi o quarto ou se foi o quinto. Que bom, a Sara tá adorando a antroposofia. A minha meta de vida, não sei como que vai ser ao longo dos setênios, mas é fazer exatamente isso. Fazer com que as pessoas adorem a antroposofia da forma como eu adoro, que as pessoas consigam, através da antroposofia, entender mais e melhor as coisas da forma que eu tenho conseguido, assim, pra mim, né? E tem sido muito bom. E aí eu tento levar esse bom pra todo mundo que eu posso, da forma que eu posso. E sei que nem tudo é pra todo mundo, né? Então que vai ter muita gente que não vai gostar da antroposofia e que tudo bem, não tem problema também não. Mas eu fico muito feliz quando eu consigo alcançar o meu objetivo. Então me avisando aqui que falta 5 minutos. Então eu queria saber se alguém quer perguntar mais alguma coisa.
Se ninguém quiser perguntar nada, eu vou me despedir. Enfim, tem um delayzinho, né, de chegar as perguntas. Obrigada, obrigada mesmo. Obrigada. Enfim, então eu vou me despedir. A Lourdinha falou que o melhor setênio foi o quinto. É uma potência o quinto setênio. Eu acho que assim, é a vida acontecendo ali mesmo, né? Bom, eu me coloco à disposição. Podem me mandar direct para perguntar, quem quiser. Aqui a Marilis Kembre conseguiu entrar, ela falando: ritmo, somos uma complexidade rítmica e viver é justamente aprender a reger a orquestra interior no mundo. Muito bem, é isso mesmo. E a rotina ajuda a gente a reger essa orquestra interior no mundo. Lindo. E o Sebastião tá falando: tenho a cada dia mais me entendido, crescendo com a antroposofia. Isso mesmo, isso é lindo de ver. Algo para dizer sobre o 10º setênio? Rosângela, eu tenho lá no Pontos de Virada, tem um resumão do 10º setênio e tem um livro da doutora Gudrun que chama Livres na Terceira Idade, que fala do 10º setênio. Estão perguntando de 56 anos, qual é a força? Em que sentido? Gente, eu acho que eu preciso encerrar, mas as pessoas que eu não consegui responder, me manda direct que eu respondo por lá o que eu der conta, o que eu não der conta eu pesquiso, a gente dá um jeito. E na minha página Pontos de Virada tem muita coisa falando de todos os setênios que a doutora Gudrun estudou, eu falo. E ainda sou muito nova, acho, para poder dizer alguma coisa minha, mas estou estudando muito para chegar lá. A Denizete, queridona, falando: o seu amadurecimento na antroposofia é muito belo de acompanhar. Nós começamos junto e continuamos junto, né? Cada qual na sua função. Vou tentar salvar a live. Um beijão para vocês. Muito, muito obrigada pela paciência e espero que a gente possa se ver em breve. Beijo, boa noite.